Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Comunidade do Conhecimento. O nosso programa, que é produzido pela Fundação Sesumar e que vai ao ar pela Rádio e TV Unicesumar, tem hoje uma visita externa. Nós viemos até a Prefeitura de Maringá e encontrei aqui a nossa primeira-dama, uma pessoa que eu a conheço já há alguns anos, e eu vim justamente para tirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas sobre o empenho e o desempenho de uma primeira-dama em uma cidade como Maringá. Então, no ar, a partir desse momento, o programa Comunidade do Conhecimento, que você sintoniza em 100.1, que é a nossa rádio, e 28.1, que é o nosso canal aberto de televisão. De novo, no ar, o Comunidade do Conhecimento. De volta com a Comunidade do Conhecimento, e para que você tenha conhecimento, hoje nós estamos visitando aqui no Paço Municipal de Maringá, na Prefeitura Municipal de Maringá, uma pessoa, como eu disse, que há anos a conheço, e de repente, e novamente, nós a encontramos como primeira-dama. Ela é esposa do Silvio Barros, que é o nosso prefeito, e já no início ela disse assim, para mim, não em particular, mas tinham pessoas ao lado, falou assim, Val, nós temos que trabalhar bastante, e você fez assim, Bernadette, e eu conto com você, né? Tudo bem, é um prazer em tê-la aqui no nosso programa, uma oportunidade que nós estamos tendo de falar com as pessoas e trazer um pouquinho da sua vida, do seu dia a dia, que para alguns o dia a dia da primeira-dama é só ir em chazinho da tarde, foi-se o tempo, tá? E os jantares. E hoje a gente tem um termo que antigamente se falava, até a sua sogra, certa feita, falou para mim, houve um tempo, Val, que aqui se amassava barro para conquistar alguma coisa e vocês têm amassado barro. Então, é uma honra ter você aqui comigo e com todos nós. Obrigada, é uma honra para mim participar desse programa e também falar do Pra Somar. É isso. Realmente, muitas pessoas querem saber o que é o Pra Somar. Por que a mudança? A mudança porque você tem que sair um pouco só da doação. O que nós notamos? Eu falo nós porque nós somos uma equipe. As pessoas precisam muito mais do que só doação. É algo assim que exige muita responsabilidade. Muita gente fala, não precisa. Precisa sim. E o Pra Somar veio para isso. Tanto é o nome, né? Pra Somar, que é um programa de apoio social e mobilização voluntária de Maringá. O que a gente mudou? Não paramos com as doações, mas não é só o doar por doar. A gente faz uma triagem inteligente, onde a gente possa doar aquilo que a pessoa realmente precisa. A gente precisa fazer uma entrega de dignidade para as pessoas. Não é só passar. E hoje o Pra Somar, ele trabalha com capacitação das entidades. E também na ajuda nas dificuldades que as entidades têm, na documentação, na elaboração de projetos, enfim, muitas coisas. E é onde o Pra Somar, novamente eu falo, Pra Somar, que a gente não pode esquecer desse nome, onde a gente envolve muitas pessoas que querem ajudar e não sabem como. Então, a gente faz essa conexão com quem quer doar e quem precisa receber. E isso envolve empresários, médicos, qualquer tipo de profissional que queira ajudar o próximo. A gente sempre fala, a gente ganha tanto, então a gente precisa compartilhar isso. Não só em conhecimento, mas no que a gente tem.
Então, o PraSomar veio para isso. Não esquecendo também que eu tenho essa questão, eu sempre falo, de primeira-dama, que também tem que estar ao lado do prefeito. Você falou bem, a gente tem que parar com essa coisa de chazinho, de jantar, isso não é comigo. Lógico que eu participo de vários, mas desde que isso tem uma contrapartida, que a gente possa fazer um repasse desse jantar ou desse evento para alguma entidade assistencial. Outro diferencial que mudamos do Provopar para o PraSomar é que nós precisamos ter um controle das pessoas que estão vulneráveis. Por quê? Para a gente fazer essa transformação na sociedade. O PraSomar veio para isso. Então a gente só faz entrega para pessoas cadastradas. Pessoas não, entidades. A gente não entrega para pessoas físicas, a gente entrega para entidade, mediante cadastro. Que daí a gente tem um controle da entidade, que tipo de atividade que essa entidade faz e é onde a gente pode ajudar, onde a gente pode somar. Então, essa é a diferença. Quando o prefeito ganhou, quando o senhor foi eleito, eu falei para ele, olha, posso assumir, mas eu queria algo diferente. Eu queria realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E ele falou, então, tá. Daí ele falou de um projeto de Israel, que foi muito legal, que pessoas aposentadas, empresários, pessoas muito ricas, que não queriam se doar e não sabia como. Então eles se uniram para fazer esse tipo de trabalho, que é o que eu estou iniciando aqui em Maringá. Envolvimento, né, de quem quer doar. E também essa capacitação a gente envolve entidades, envolvemos instituições de ensino. Inclusive o Unicesumar está conosco agora, dia 13 nós temos o lançamento do EVA, que é o Espaço Virtual de Aprendizagem, que é onde os estudantes também vão dar esse apoio para as entidades. Tá certo. Você falou uma palavra, nós ganhamos tanto. Não é o PraSomar que ganha tanto, nós enquanto pessoas, né? E o PraSomar, ele precisa ganhar também para poder dividir, que essa é uma matemática que eu nunca tive a mente aberta para entender que quanto mais você divide, mais você multiplica. Isso minha mãe já dizia. Falando isso, eu quero fazer duas perguntas. Estou ao lado do prefeito como primeira-dama. Até onde você pode ir e até onde você vai à frente e diz assim, Silvio, não é por aí. Já chegou algum momento a conversar com ele sobre um projeto, sobre alguma coisa que está em andamento? Já. E preciso deixar claro que existe uma diferença. Eu sou esposa do prefeito, eu não sou funcionária da prefeitura. Então, eu preciso ter esse controle e respeito aos secretários, inclusive ao prefeito. Não posso ultrapassar limites. Já tivemos essa conversa sim. Por quê? Porque eu estou em todos os lugares, eu estou na rua, eu sei a necessidade de cada um. Então, nós conversamos muito sobre isso. Às vezes, ele pensa, não é bem assim, você não sabe o que está acontecendo. Então, a gente vai conversar sobre o assunto. Um desses assuntos que mexe muito comigo foi a questão das crianças do abrigo. Eu não tinha noção o que era um abrigo infantil em Maringá. E quando teve aquela rebelião que eu fui conhecer, daí realmente eu conversei com o prefeito que precisa mudar algumas coisas. A gente conversou para fazer a mudança. Eu nem dou ordens e nem ele dá ordens para mim. Mas a gente conversa e eu converso com os secretários sobre essas mudanças. Que na verdade o mundo mudou. Por isso que eu falo até essa questão de doação. Muitas entidades não precisam de doação. Eles precisam de outro tipo de ajuda. De suporte. Ou de estrutural, ou essa questão que a gente faz e ajudá-los na elaboração de projetos. Eu e o Silvio conversamos, quando tem tempo, a gente precisa deixar isso claro, porque na prefeitura é muita... Nossa, a gente guarda o sábado, esse é o único dia que a gente realmente pode descansar. E eu, às vezes, também, se tiver alguma ação em alguma entidade, eu estarei lá para ajudar. Mas olha, Val, você falou que o PraSomar também precisa dessa ajuda.
Nós temos doadores fixos que nos ajudam e lá está tudo no nosso site, tá? Eu tenho tudo registrado, essa é a diferença, porque quando você faz doação, você não sabe para onde vai. E eu gostaria muito de deixar essa transparência, e eu estou conseguindo. Eu sempre brinco assim, né? Se você me doar uma caneta, essa caneta estará registrada. Se nós vamos usar, se nós vamos doar, se nós vamos jogar fora, mas ela está registrada lá no site do Prasomar. Porque é importante isso, porque você precisa saber para onde você destinou determinadas coisas, pode ser alimento, roupa, inclusive dinheiro. Teve uma situação que eu falei, dinheiro, a gente fica preocupado, confesso, e as entidades entendem isso. Hoje está muito, como que eu posso te explicar? Transparente E muito preocupante, as pessoas querem transparência nisso. Então, quando a gente trabalha com essa questão, eu preciso deixar claro. Eu falei assim, bom, teve o Natal, a gente recebeu X, porque todos os espaços públicos, eles precisam fazer um termo de concessão com o Prasomar. E eles têm que fazer uma contrapartida nisso. Então a gente pede uma doação. A gente pede para o Prasomar, porque eu tenho não só voluntários, eu tenho funcionários que são remunerados. E a gente precisa manter estrutura, com combustível e tudo. E uma parte repassado para as entidades. O que eu fiz dessa vez? Do que só entregamos para a entidade tal. A gente fez um chamamento público. As entidades apresentaram projetos e foram sorteadas e a gente fez essa entrega. Foram mais de 5 entidades. Então, isso faz a diferença, porque isso gera credibilidade e comprometimento das entidades. Prefeitura, qualquer um não consegue se não tiver com a certidão negativa, ok. Então, por que não isso com pessoas que estão ajudando a comunidade? E se deixar transparente, elas podem, inclusive, receber recurso federal, estadual e municipal. Essa é a diferença do Prasomar. Nosso bate-papo está muito interessante. Eu creio que quando eu falei transparência, é que nós temos fiscais em tudo quanto é canto hoje, né? Sim. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, tem alguém olhando, tem alguém... Porque não é uma questão de consciência que deveria ser. Então, quando nós vamos para fora do país, se você pega uma casquinha de bala lá, um invólucro, e joga no chão, uma pessoa vai, né? Quando não se escuta assim, só podia ser brasileiro. Isso eu já ouvi, mas não foi comigo, mas sim com quem nós estávamos em conjunto, em grupo. Então isso é conscientização. A partir do momento que nós buscamos, né, conscientizar, nós queremos também que as pessoas nos tratem dessa forma, né, com consciência. E nós estamos vendo que muitas pessoas não estão tendo consciência porque não estão vendo que tem consequência. A consciência e consequência. Então, hoje a pessoa fala, pensa que não, mas às vezes eu falo, nossa, mas está falando aqui não é o caso, estou brincando assim, estou citando. Nossa, mas falou da Bernadette, mas será que não vê que a Bernadette é assim, assim, assim? Às vezes eu vejo porque estou ao seu lado e vou em busca, como estamos fazendo hoje, de saber o que você faz. Então, às vezes é mais fácil você jogar... a gente falava antigamente que era bodoque, que é o estilingue, né? É mais fácil você jogar na janela do outro. Mas é essa a nossa finalidade. Eu vou chamar um intervalinho. Eu quero perguntar se algum outro município, depois, já dando um spoiler, se tem copiado isso, se isso está sendo visto de forma diferenciada por outras primeiras damas, que eu acho que é um projeto que não precisa ser só primeira dama. Muitas pessoas podem ter alguma coisa similar aí no seu município. Mas você fica ainda mais um pouquinho aqui com a gente, tá bom? Eu volto já já com a Comunidade do Conhecimento.
De volta com a Comunidade do Conhecimento, de volta também com esse bate-papo que eu estou tendo com a primeira-dama do município, a Bernadette Barros. Ela tem um outro sobrenome, mas eu vou dizer para vocês que essa Bernadette Barros é aquela que nós conhecemos, que de certa forma não se intimida diante do caminho que está sendo proposto para ela. E eu tenho que dar continuidade àquele assunto que eu estava comentando sobre ser o Prasomar, algo que as pessoas estão comentando ou se está sendo comentado fora de Maringá e se alguns municípios estão querendo alguma coisa similar. Por quê? Eu não sei, mas me parece que o Provopar ele teve uma situação assim que antigamente se falava muito mais do que agora. E o Prasomar, a gente, pelo menos aqui em Maringá, ele não substituiu, porque pode existir o Provopar, mas o Prasomar ele veio com uma característica, uma dinâmica e uma identidade totalmente diferenciada. Então eu gostaria de saber de você se alguém tem procurado você para auxiliar em criarem, né, em municípios um Prasomar também. O Provopar é um programa do governo do estado. Então, vários municípios têm, alguns não funcionam. O que acontece? Maringá nunca precisou dos recursos do governo estadual. Então, essa mudança é aquilo que eu te falei. As entidades precisam muito mais do que só uma doação. E o Provopar era isso, essa doação de alimento, campanhas do agasalho. Eu faço parte de um grupo de primeiras damas do estado. E é impressionante quando, na conversa ali com elas falando do Provopar. Eu sou a única primeira-dama que não assumiu uma secretaria. Por incrível que pareça, sou a única. Todas as primeiras-damas assumiram uma secretaria junto com o Provopar. Aqui, na outra gestão, eu assumi o Provopar e agora essa mudança. E conversando com elas ali, tipo, olha, Ministério Público, precisa saber o que está fazendo. Inclusive, lembrando que eu tenho um bom relacionamento com o Ministério Público e isso em função da transparência do Prasomar. E elas falaram assim, quero saber o que é esse Prasomar, porque eu começo a postar algumas coisas lá, né, das nossas ações. Várias primeiras damas já pediram o estatuto, falaram que vem aqui conhecer. E, inclusive, a presidente do Provopar do estado veio conhecer o nosso trabalho, porque eles também estão fazendo essa mudança lá e queriam entender como que nós estávamos fazendo. Estão levando isso de exemplo. Provopar de Curitiba. Uhum. Então, você está entendendo que eles querem levar isso para os outros municípios. E isso me deixa muito alegre, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Tá bom. E é assim, você sabe, porque você é uma pessoa que busca conhecimento e é do seu conhecimento que em 22 para 23 nós criamos aqui em Maringá um projeto e esse projeto visa levantar questões sobre liderança. Quem é líder? Por que ser líder? Aí eu fui lá, pesquisei, falei, alguma coisa sobre líder. A hora que eu coloquei líder, saiu mais de 20 mil líderes desses comando vermelho, essas coisas. Eu falei, gente do céu, a gente não pode nivelar liderança numa situação como essa. Nós temos que ser, e a reportagem, às vezes ele fala de boca cheia, né? Foi preso o líder do não sei o que, o líder. Eu falei, nossa, está muito banalizado isso. E nós criamos o líder Tuxaua. Tuxaua é um personagem de uma tribo em que ele não se identifica e nem ele é identificável. São as suas ações que faz dele um Tuxaua.
E nós melhoramos isso para que o projeto ganhasse força. E já há alguns anos cada edição, nós reunimos 12 pessoas que fazem parte, que compõem aí um colegiado. E nós colocamos do colegiado, cada um leva 3 nomes e a gente procura identificar, documentar e apresentar essa pessoa como líder. Mas não é uma liderança que eu chego e falo assim, olha, Bernadette, você é líder, o prefeito é líder. Não é isso. É um líder de dentro para fora. E quando foi citado o seu nome, nós estávamos até em casa, depois tivemos um jantar, depois fizemos um jantar na casa da Audilene, e seu nome sempre sendo colocado ali, e você não tem rejeição como líder, você é líder nata. Quando você fala na gestão passada, até vou fazer uma correção, não é a gestão do prefeito passado, a gestão que o Silvio, né? Isso é muito importante falar, que ela assumiu também, era tímida naquela época e hoje você é uma guerreira. E é por isso que nós temos aqui a condição hoje de entregar para você o seu símbolo Tuxaua, que está aqui, depois a gente vai filmar certinho. E com o símbolo, você me consegue pegar para mim? E com o símbolo, nós identificamos que não é a todo momento que você consegue levar o seu símbolo, né? Seu grande cocar. E nós criamos também uma comenda de uma pessoa que a gente tem que ser e colocar referência, a referência dele e reverenciá-lo, que é o nosso mestre Simon Joseph Fraser, que é o nosso Lord Lovat. Então você também hoje recebe a comenda Lord Lovat, que tem como patrono aqui atrás uma outra pessoa também muito importante, que é o Gastão de Mesquita Filho, que foi o Gastão que apresentou ao Lord Lovat a possibilidade da aquisição dessa terra toda que vem lá de Cambará até Cianorte e Umuarama. Ai, tô emocionada. Mas tem que ficar. Muito porque emocionada. Isso daqui não é uma aquisição, é muito importante falar isso, sabe? Isso são conquistas. Quando eu me coloco à disposição da população em ser um repórter, eu também tenho que saber que é uma conquista estar ao seu lado, não só agora, como desde a primeira, do primeiro momento que o Silvio se colocou à disposição da população. Então, eu quero te parabenizar e desejar a você que você dê continuidade. Isso não tem nada a ver com... tem pessoas que falam, é uma entidade. Não, isso é só um símbolo, um portal que às vezes você passa e a sua consciência diz assim, nossa, alguém falou do meu nome, alguém acreditou em mim. E eu quero continuar sempre acreditando em você. Você, para muitas pessoas, é Bernadette Barros, e para nós, para a Elaine, para mim, para tantos outros, você é a nossa Benê. Olha, realmente eu estou emocionada, porque isso é que eu estou no caminho certo, é um reconhecimento do meu trabalho. E eu falo aqui como Bernadette, presidente do Prasomar, mas que eu não faço nada sozinha. Então eu tenho uma equipe que trabalha comigo e ser líder, até o prefeito falou que ele gostaria de ser líder e não chefe. Chefe, as pessoas têm medo, você manda. Líder não, você... O olhar já diz... Exatamente. A sua e postura eu acho muito legal isso. Algumas pessoas falam, Bernadette, a gente te admira, a gente
quer ser como você, não como eu, Bernadette, mas pelo meu trabalho. E eu faço isso com muito amor. Eu entendo, quando o Silvio foi eleito, ele falou que a gente já tinha dado a nossa contribuição e que ele entendeu como uma missão. Eu lembro disso. E eu também pensei muito, oramos muito, e ainda eu falava assim, não, mas eu não quero isso. Mas depois também lembro disso. Também entendi que eu tenho uma missão. Se ele foi eleito, se eu estou ao lado dele, é porque eu também tenho uma missão. E eu quero deixar um legado, mas como cidadã, porque eu estou primeira-dama e eu sou a Bernadette. E é isso que eu quero, que as pessoas lembrem da Bernadette, do trabalho que a Bernadette fez. Não da primeira-dama, que isso passa. E o Silvio entende isso, então nós entendemos como uma missão. E isso realmente, olha, me enche de orgulho e me estimula, incentiva a fazer muito, muito mais para transformar a vida das pessoas em Maringá. Não só em Maringá, por onde a gente passa, né? Com certeza. E que esses símbolos venham a somar na sua vida e que o Pra Somar fique sendo uma marca registrada da nossa Bernadette Barros. Tá bom? Ai. Peraí, deixa até aqui. Quem se emociona fui eu, né? Um grande beijo no coração, no seu coração, do Silvio, da sua família. Eu tenho pelos seus netos, né, que estudaram lá no Objetivo, já com bisnetos. E eu sei que foi um programa que eu falei mais do que eu poderia, porque sempre tem alguém falando assim, vamos deixar as pessoas falarem, mas eu penso que só o seu gesto, a maneira como você se portou aqui, deixa eu ver, assim, aí, né, deixa você sendo agora uma comendadora Tuxaua, tá bom? Muito obrigado, e precisando de alguma coisa, conte com a Elaine, comigo, com o professor Wilson, enfim, com a nossa fundação. Muito obrigada mesmo, e está no meu coração. Tá certo. Muito, muito, muito obrigada pelo reconhecimento. Não deixa o Silvio se fotografar com esse, que o dele está guardado. Então tá bom. É isso, gente. O programa Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Lembrando sempre que acompanhar o nosso programa pelo YouTube é muito fácil também, tá? Nós temos o nosso canal TV Unicesumar. Estamos também no Instagram, enfim. O importante é que você tenha com essa programação da TV Unicesumar o carinho tão importante como nós que colocamos esses programas no ar, temos de carinho a levar até você, tá bom? Ou para entregar a você. Grande abraço e até uma próxima oportunidade.